Olá, o meu nome é Eunice, sou psicóloga e terapeuta familiar e este é o Conversas em Família. Hoje vamos conversar sobre a tendência que temos para dar opinião ou até criticar a vida dos outros. Sejam muito bem-vindos. Por vezes temos a tendência de criticar, julgar ou até condicionar a vida dos outros, como se da nossa se tratasse. Mas esta postura é muito errada, além de injusta, porque nós não conhecemos, além de não termos o direito de o fazer, não é legítimo fazê-lo, mas não podemos partir de pressupostos errados, porque a verdade é que somos todos diferentes e nós não conhecemos o outro lado, nós não conhecemos o que é que se passa, o que é que deu aso à circunstância com que nos deparamos, o que é que fez com que a situação seja como nós a recebemos. Devemos, portanto, fazer um esforço para contrariar esta tendência, não só para não influenciarmos negativamente a vida do outro, mas também para não nos contaminarmos a nós próprios com estes pensamentos tóxicos e de negatividade. Devemos então fazer um esforço para não atribuir rótulos ou julgamentos quando analisamos a vida dos que nos rodeiam, quando olhamos para aqueles que nos circundam. Posso-vos dar um exemplo que normalmente acontece com alguma regularidade. Por exemplo, quando alguém nos diz que vai comprar uma casa, há sempre uma tendência para termos pensamentos negativos. Porque é aquela casa, porque é naquele sítio, não é a casa ideal, a pessoa se calhar até precisa de 3 quartos, então porque é que vai dar o passo de comprar uma casa só de 2? Mas e o outro lado? E a necessidade que existe de justiça perante o ponto de vista do outro e não só o nosso, até porque nós estamos a falar da nossa vida e temos que ter isso em consideração e respeitar o tempo e o espaço dos outros. Mas voltando um bocadinho aqui atrás, temos que tentar ver o outro lado. Porque é que a pessoa opta por comprar uma casa mais pequena se precisa de uma maior? Se calhar que não tem condições de comprar uma maior, mas é benéfico naquela fase a família adquirir o imóvel naquele instante. Então, por que não? Não é? Não é perto do trabalho, ok, mas a casa perto do trabalho seria mais cara do que é naquela zona. Então, já fizeram essas contas, já tentaram perceber qual é o custo-benefício dos transportes, ou de quanto é que gastam para ir diariamente para o trabalho. Portanto, tem que haver aqui um esforço para tentarmos pensar e interiorizar principalmente que todas as questões que nós possamos fazer, todos os pensamentos que possamos ter, certamente o outro lado já os teve, essa análise já foi feita, já foi ponderada, e se não foi feito de outra forma foi porque lhes fez sentido assim, porque acharam que era melhor assim, mais benéfico dessa forma, e nós temos que aceitar porque não é a nossa vida e se formos justos uns com os outros não vamos implementar aqui rótulos nem julgamentos por isto mesmo. Um exemplo que eu gosto sempre de trazer quando falo desta temática é, por exemplo, quando nós estamos no supermercado e de repente estamos perante uma birra. Portanto, temos uma criança de 2 ou 3 anos que está a fazer uma birra tremenda e que os pais não estão a lidar da melhor forma. Não será justo criticar, julgar ou até colocar um rótulo como estávamos a falar. Mais uma vez, nós não conhecemos o outro lado, nós não estamos providos de toda a informação. Não sabemos se aquela criança está a lidar com a separação dos pais, com uma mudança de casa, se aquela criança tem alguma perturbação, por exemplo, uma perturbação do sono. Não sabemos, portanto, partimos do pressuposto que a criança é mal educada e que os pais não sabem impor limites. Isso não é justo. Portanto, tem que haver aqui um esforço e uma empatia para tentarmos pôr-nos nos sapatos dos outros e para tentarmos criar aqui uma ligação com uma situação que por si já não será fácil. Portanto, tudo aquilo que é necessário é conseguirmos tentar entender e, se for possível, de alguma forma até apoiar. Às vezes um olhar empático ajuda muito o outro. Nestas situações os pais costumam ficar muito envergonhados,
às vezes até nem reagem da melhor forma por medo ou receio do julgamento dos outros e não tanto pelo seu instinto em lidar com a situação, e por isso aqui nós podemos dar esse apoio, quer através de um olhar, quer através de uma palavra, ou até em evitar olhares fixos ou outras posturas mais diretivas em relação à situação. Então, como é que nós podemos mostrar cuidado e preocupação sem sermos inconvenientes ou intrusivos em relação à vida dos outros? Bom, aqui temos várias ferramentas que podemos utilizar. Podemos, por exemplo, perguntar em que é que podemos ajudar, ou se é preciso alguma coisa sem abordar determinado assunto que nós possamos achar que há alguma questão. Porque se a pessoa não avançou com o assunto, se a pessoa não partilhou connosco essa questão, é porque não está preparada para o fazer ou simplesmente porque não o quer fazer e está no direito dela. Portanto, aqui a primeira coisa que nós temos que fazer é respeitar o tempo e o espaço do outro, e isso já será meio caminho andado para não nos tornarmos inconvenientes. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é tentar disponibilizar o nosso tempo e o nosso espaço para que o outro sinta à vontade para abordar qualquer assunto e que se sinta respeitado. É essencial nós percebermos que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Isto é essencial para o bem-estar comum, para nos darmos bem uns com os outros e para vivermos de forma saudável e livre em contacto uns com os outros. E vocês podem perguntar, mas Eunice, e se eu vir que de facto a pessoa está a cometer um erro, que eu até já posso ter vivido esse erro e então quero-lhe passar a informação que na altura eu não tive e por isso mesmo, por consequência, é que errei. Podemos dar a nossa opinião, podemos partilhar a nossa vivência, mas quando o fizermos, quando terminarmos de o fazer, se a pessoa não avançar com o assunto, não devemos criticar, não devemos julgar, nem devemos principalmente condicionar. Portanto, a nossa informação e a nossa preocupação foram partilhadas e daí em diante a bola passa a estar do outro lado. Se a pessoa sentir necessidade, sabe que pode recorrer a nós, que tem liberdade e respeito, tendo em conta o seu tempo e o seu espaço, e isso é o essencial para a boa convivência e para que a outra pessoa se sinta acolhida. A ideia que eu vos queria deixar aqui hoje é: se nós temos tantas vezes dúvidas em relação à nossa própria vida, como é que podemos ter tantas certezas em relação à vida dos outros? Não podemos. E hoje eu queria vos deixar aqui este pensamento. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso gosto. Se identificaram com o canal, partilhem, inscrevam-se se ainda não o fizeram. Peço-vos também que deixem aqui sugestões de temas nos comentários e a vossa opinião também, para podermos criar aqui um espaço de interação e de partilha.